castigo de ser humilhado é o tema da pregação que faremos agora. Vocês, como eu, quando fala a palavra castigo, nos coloca algo que nos deixa preocupados. E humilhado ainda, pior ainda. O castigo de ser humilhado. Imagina as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na sua humilhação você está sendo castigado, ou no seu castigo você está sendo humilhado. Todos gostariam de repensar essas palavras e talvez hoje, com um pouco de cuidado, nesta noite, nós possamos sentir o que Deus tem para nós. Gostaria de orar. Deus Todo-Poderoso, na sua presença entramos. Senhor, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam segundo a Tua vontade. E que na realidade, se nós não cuidarmos da nossa casa, se não fizermos a nossa parte, fizemos vã a nossa fé. Trata-nos agora, Senhor Deus, com seu amor e graça. Modifica o nosso semblante, a nossa forma de ver. Dá-nos, Senhor Deus, Pai, sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, para que possamos, Senhor Deus, entender que alguns princípios naturais devem ser mudados e outros princípios devem ser incentivados. No nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler para vocês hoje o livro de Mateus, no capítulo 27, versículos 27 a 31. Diz assim as Escrituras. Nisso os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele toda a corte. E despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Vocês falam, mas isso fazia parte do ritual. Espera um pouquinho. Que ritual nós estamos falando? Por quê? Deixa eu lembrar vocês. Pilatos já havia condenado Jesus, já havia mandado açoitá-lo e já havia despedido Barrabás, ouvindo aquilo que as pessoas haviam falado para eles. As pessoas que eu estou me referindo eram os judeus que estavam ali e disseram: crucifica-o, crucifica-o e liberta Barrabás. A princípio, nós achamos que as palavras não têm muito sentido. Na ânsia, quando nós estamos nervosos, nós falamos coisas e sem pensarmos, agimos. E quando vemos, a nossa boca já falou, porque a gente não consegue segurar. Parece que é como algo que insurge, vem de dentro e explode da nossa boca que a gente não consegue manter guardado. Sabe que a sabedoria fala que é mais sábio ouvir do que falar. É mais prudente você entender o que está sendo falado do que responder prontamente sem entender o que está sendo dito. Nessa hora, os soldados ouviram claramente o que Pilatos tinha dito. E eles entraram dentro do pretório. O que era o pretório? Era um quartel-general. E convidaram a coorte. O que é coorte? Coorte era nada menos que 600 soldados que vieram para assistir uma encenação que eles estavam preparando. O que Pilatos tinha dito é: não vão fazer alguma coisa, e sim levem-no para crucificar. Só que ao invés disso, pegaram Jesus, despiram, colocaram um manto, colocaram uma cana na mão direita e colocaram uma coroa de espinho. Colocaram-se de joelhos e dizia: Salve, Rei dos Judeus. Mas quem estava falando isso? Era exatamente os gentios. Algumas horas antes, nos Getsemane, enquanto Jesus orava e dizia: Pai, eu vou ter que passar por essa situação mesmo. Os discípulos, por 3 vezes, Jesus foi orar
E nas 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Quando ele voltava para conversar com eles. E na 3ª vez Jesus disse, agora vocês podem dormir, porque já é chegada a hora e o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios. Mas ele era judeu, tinha falado o tempo todo com os judeus. Na verdade, quem veio prender eles eram os judeus. Mas tinha um problema. O governo da época era gentil. Jesus poucas vezes chegou perto dos judeus. Jesus poucas vezes, corrigindo, chegou perto dos romanos. Você pode ler os 4 evangelhos, qualquer um de vocês. Mas agora, 600 soldados estão na frente dele. 600 homens assistindo uma cena. 600 homens cuspindo nele. É pouco? Quanto para você é muito? Quanto você acha que é o suficiente? Quanto você acha que te incomodaria e te faria você se sentir humilhado? Ele estava sendo castigado, estava sendo colocado numa situação que era desnecessária, era uma encenação. Ele estava sendo colocado num lugar onde ele não tinha direito a falar nada. Imagina o seguinte, tiraram a cana que estava na mão dele e batiam na cabeça. Dizia, salve, rei dos judeus, e ele nada retribuía, em fala ou em atitude. Às vezes a gente acha o seguinte, se alguém me atirar uma pedra, essa pedra é um presente que eu ganhei para me devolver em quem me atirou. Porque a primeira coisa que nós pensamos, que o nosso próprio interior diz é revide. Revide sim, com toda a força que você tem. Porque revidando, você vai fazer com que o seu inimigo fuja de você. Aí vocês vão dizer assim, mas espera um pouquinho, essa humilhação foi grande demais. E Jesus recebeu ela todinha, sem retribuir em minuto algum. Isso me lembra uma coisa. Voltando no passado, o rei Davi, certa feita, não tinha onde colocar os seus pais. Sabe por quê? Porque ele estava fugindo de Saul. E tinha receio que os seus pais fossem alvo. Ao invés de ele fugir simplesmente e deixar os pais, não, ele tinha preocupação. Ele levou os pais deles para morar com os inimigos, com o povo. Anos depois, esse rei que acolheu os pais dele morreu. E Davi mandou uma comitiva ir até lá para velar, para tratar desse assunto. Como se fosse um sentimento dizendo, meus pêsames pelo que aconteceu. Lá chegando, o filho desse rei, quando viu, ouviu as pessoas que eram sábias do lado dele dizendo, Davi nada mais fez do que mandar espias para espiar a terra. E enquanto espia a terra, ele vai mandar um exército que vai destruir todos nós. Interessante. É uma palavra bonita, interessante. Interessante nós damos muitas vezes quando a gente vê alguma coisa que a gente não consegue definir. Mas nesse momento, interessante para mim é como é o cérebro do ser humano. Como é a razão de pensar. Como ela foge da realidade. O príncipe, ao ouvir isso, deu ouvidos às pessoas e não aos que foram para fazer o luto de seu pai. Rasparam a barba, rasgaram as roupas deles, despiram-nos, esse é o termo usado, e mandaram de volta. Davi, quando soube disso, pediu para que eles nem entrassem na cidade, porque eles estavam humilhados, e disse, ficai aí até que a barba volte a crescer, e que vocês se recuperem do que aconteceu. Jesus agora está sendo humilhado, está sendo colocado numa situação onde os valores dele estão sendo todos questionados e zombados. Está sendo tratado como uma pessoa que nunca, preste atenção nesse pequeno detalhe, que nunca fez nada de bom. Vamos relembrar? Jesus curava, libertava, tirava os aflitos das suas aflições, sarava e respeitava aqueles que chegavam diante dele e mostrava o que fazer.
Estava sempre pronto para ter uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo para que as pessoas pudessem melhorar o seu comportamento. Vezes dizia para algumas mulheres e pessoas que não tinham uma reputação muito boa e dizia: vá e não peques mais. Outras vezes dizia para outras que estavam afoitas em se preocupar com toda a vida, as coisas à volta, dizia, por exemplo, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Jesus era essa pessoa que agora estava sendo confrontada. Aqueles que tinham recebido essa bênção eram agora aqueles que estavam contra ele e tinham entregado ele na mão dos gentios. Parece, na verdade, uma cena em que a gente para e fala assim, perdeu-se os valores. Foi por isso que eu comecei dizendo. Que valores são esses? Perdeu-se as ideias, perdeu-se os tempos, perdeu-se tudo o que se faz verdadeiro. Só que esqueceu-se de uma coisa. Aquele que estava padecendo aquilo, não estava padecendo pelo que ele merecia. Estava padecendo pelo que eu merecia. Jesus estava lá não porque ele merecia aquele lugar. Ele estava lá porque era meu. Essa humilhação a mim pertencia. Por mais que eu queira dizer, não, eu não faria nada disso. Os meus pecados, o meu comportamento, o meu lado, que sempre foi um lado que sempre agiu mais rápido do que pensou. Sempre caminha rapidamente para fazer o mal. Jesus disse, eu tenho um novo caminho. Eu tenho algo novo para você. E vou pagar um preço porque você merece. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era esse o direito. Porque Romanos fala, o salário do pecado era a morte. Jesus estava lá, passando a humilhação que a mim pertencia. E quietinho passou por ela. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas suas situações de vexame, de humilhação, eu recebi a paz e mudou a minha vida. Agora, o que eu falo? Eu só posso dizer obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu te amo. Porque, na verdade, por mais que eu seja humilhado, hoje, nada se compara ao que o Mestre foi humilhado. Por mais que eu perca e me sinta amarrado e preso pelo pecado, pela dor, pela doença, pela enfermidade, pelos problemas, pelas situações que me cercam, eu sei que nada disso acabou. Pelo contrário, tudo isso é uma coisa só. O Senhor levou na cruz do Calvário toda a minha dor e a minha doença, toda a minha aflição. E hoje eu quero te falar, Ele está dizendo para você, morri na cruz por ti. Que fazes? Tu